íntimo meu, eu não gosto de falar assim em público, vamos ficar só entre nós 300 aqui, não levem isso para fora, porque é uma coisa muito minha. Eu não vou dizer o nome do problema de saúde, que tem senhoras aqui no auditório, mas eu vou explicar assim. Eu não podia comer pimenta nem andar a cavalo. Sofria, que era uma desgraça. Aí eu fui numa clínica especializada nesse departamento, né? E cheguei lá, veio a aeromoça da clínica, a enfermeira, seu Mário, o médico, quer examinar o senhor de cima e embaixo, principalmente embaixo. Ele pediu para o senhor entrar naquela salinha ali, tirar toda a roupa e vestir esse avental de fechar atrás. Aí eu peguei, entrei na salinha, fechei a porta, tirei toda a roupa, vesti o avental de fechar atrás. Vocês já vestiram esse avental de fechar atrás? Fechou? Não fecha. Eu puxava um lado, descobri o outro, eu puxava o outro, descobri um. Eu ia pedir um grampeador para a moça lá, para ver se grampeava. Não fecha. É sacanagem. Eles olham para você e falam assim: pô, aquele lá deve ser número 42, dá um 36 para ele. Eles fazem isso de sacanagem, para fazer você passar vergonha. Aí a moça começou a bater na porta. Eu falei: bom, agora tem que ir assim. Eu abri a porta, saí, ela saiu correndo pelo corredor, eu saí atrás dela. Gente, aí que eu vi. O corredor da clínica assim de gente, ó. E todo mundo olhando para mim, um sorriso nos lábios. Não tinha ninguém lendo caras na clínica. Todo mundo queria ver outra coisa. Eles olhando para mim, a moça foi na frente, falei: bom, agora tem que ir atrás, né? Então eu fiz a pose de maior dignidade que eu conseguia, como se nada estivesse acontecendo, mas eu sentia um frio atrás, gente, dava um gelo. Não tinha como esconder, faltava um palmo no meu avental. E muitas vezes naquela atividade que você vai fazer hoje, no seu trabalho, na sua vida ou no trânsito, falta um palmo no seu avental, falta um palmo na sua segurança. Tem uma área da sua segurança que não está coberta. E o grande problema é que às vezes você não enxerga isso, mas um colega seu vê. Ele vai chegar para você: Mário, o cara está descoberto. Ele: não, ó, está tudo coberto. Não, eu estou vendo, é outro lugar que você não está vendo, cara. O seu colega enxerga as coisas também, e nós temos que aprender a escutar. Eu trabalhei numa empresa uma vez, fui contratado para trabalhar numa empresa na área de comunicação, e tinha um outro candidato que era muito bom, era melhor que eu, era excelente, com um aditivo a mais. Ele era amicíssimo do dono da empresa. Eu já olhei aquilo e falei: bom, não vai ser eu, vai ser o outro, né, que vai contratar. No fim, eu fui contratado, ele não. O cara ficou tão bravo com isso que toda semana, quando eu fazia alguma ação de comunicação, fazia um outdoor, uma propaganda numa revista, alguma coisa assim, no dia seguinte que era publicado aquilo, aquele cara vinha na empresa, eu via ele entrar, ele ia direto na sala do dono, ficava meia hora lá, saía, daqui a pouco vinha o dono falar comigo: Mário, aquele outdoor, aquela propaganda, você fez em tons de azul, e se tivesse feito em tons de verde, não ficaria melhor? E todas as vezes assim. Aí eu comecei a me encher com aquilo, eu sabia o que estava acontecendo. Fui falar com o dono, falei: olha, chefe, é o seguinte, eu estou achando desagradável isso, porque todas as vezes que eu faço alguma coisa, vem o fulano aqui que queria esse posto de trabalho, queria esse lugar, e ele enche a sua cabeça de críticas, né, no meu trabalho, e você vem falar comigo, é desagradável a situação. Não, Mário, fica frio, não esquenta a cabeça não, que você continua comigo aqui. Eu falei: mas por que você não contratou ele? Se ele é tão bom, por que não contratou ele? Porque se eu contratasse ele, eu tenho certeza que você não iria fazer o que ele está fazendo. Eu pensei, eu falei: mas eu não entendi. Não entendeu? Pelo preço de um, eu tenho dois. Eu tenho você aqui e tenho um consultor gratuito que vem toda semana aqui fazer uma análise crítica do seu trabalho para você melhorar o seu trabalho. E a gente vai ganhar com isso. Então, não esquenta a cabeça. Quando ele vier aqui, não o tenha como seu inimigo. Olhe para ele como um consultor gratuito e aprenda e melhore o seu trabalho. Eu falei: uau! Mudou a minha maneira de enxergar a coisa. Aí todas as vezes que eu via ele entrar, você falava: lá vem vindo o consultor gratuito.
O seu colega é o seu consultor gratuito. O seu colega que descobre que falta um palmo na sua segurança e fala para você, é seu consultor gratuito. Escute ele falar. Escute o que ele está falando, porque ele tem razão. Já acabou? Está tocando o sino aqui? Termina assim. Não deu nem 15 minutos de palestra, já mandaram parar, é isso. Mas ele aprenda com ele, porque ele está ajudando você. Agora vamos pensar num outro problema que isso atinge não só pessoas que trabalham numa empresa, mas todas as pessoas, é o trânsito. O trânsito, aliás, aqui se não fazer esse cara vai falar de trânsito aqui, né? Uma cidade tão tranquila, com tão pouco movimento, sem engarrafamento, é excelente, vocês estão num lugar tranquilo. A probabilidade de acidente é nula? Não. Vocês sabiam que existe uma estatística que aponta o seguinte: a probabilidade de você sofrer um acidente de automóvel é maior num raio de 1 quilômetro da sua casa. Porque quando você está chegando em casa, você já descuida, já vai soltando o cinto, nem olha mais nas esquinas, você pensa assim, todo mundo conhece esse bairro aqui, todo mundo conhece a esquina, ninguém vai fazer besteira. É aí que mora o perigo, é aí que você sofre acidente. E não adianta mudar de casa não, a maldição acompanha você onde você for morar. É sempre 1 quilômetro em volta da sua casa, é um lugar de maior probabilidade de acidentes. Então existe sim sempre a probabilidade de nós sofrermos um acidente. E veja no caso das motos, né? Acidentes com motos foram as maiores causas de morte no trânsito. Isso aqui foi em 2010, hoje está bem maior o problema. Em São Paulo, cada 3 leitos de UTI na cidade de São Paulo, na capital do estado de São Paulo, de cada 3 leitos, 2 estão neste momento ocupados por motociclistas. Então quem tem moto já sabe que é um problema sério. A moto também, o trânsito é um problema sério que tem matado muita gente. Agora, por que acontece acidente de trânsito? Bom, as causas principais: distrações. Distração é a principal causa. Então, para nós eliminarmos o acidente, precisamos eliminar o que causa a distração. É claro que tem coisas, está passando, desce um disco voador na esquina, você não tem como eliminar a distração. Mas tem coisas que você consegue eliminar a distração, coisas que você faz dentro do carro. Percebe? Por exemplo, falar ao celular dirigindo, gente, nunca. Mandar mensagem, então menos ainda, porque nós temos o problema do foco. Você está dirigindo com foco no trânsito, na rua, na estrada. Quando você atende no celular, você tem que dividir o foco. E apenas algumas pessoas conseguem fazer isso. As mulheres. Porque os homens, eles não conseguem dividir o foco da atenção. O homem, ele é focado numa coisa, ele não consegue focar em outra. Tenta falar com seu marido, você vai ver quando ele estiver fazendo alguma coisa. Ele não escuta, ele não ouve, ele tem que desligar o que está fazendo para olhar para você, prestar muita atenção e aí entender o que está falando. Porque o homem, ele nasce com um sistema operacional DOS, aquele dos computadores antigos, lembra? Ele tinha uma tela preta, letrinhas verdes, aquele sistema operacional. A mulher vem de fábrica com o Windows. Ela abre um monte de janela assim e trabalha num monte de coisa ao mesmo tempo. Ela tem uma capacidade de prestar atenção em tudo que acontece em volta, que é incrível, mas mesmo assim ela não deve dirigir e falar ao celular de jeito nenhum. Mas a capacidade dela de prestar uma atenção múltipla é verdade. Eu fui fazer uma palestra outro dia na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, e tem uma sessão lá onde são examinadas as folhas de dinheiro, aquelas folhas grandes, antes de cortar o dinheiro, impresso e tal. Aí, antes de cortarem, tem uma sessão só de mulheres. Eu olhei e falei, gente, vocês não contratam um homem para trabalhar aqui? Não, essa sessão só pode contratar mulher, porque elas vão virando aquelas folhas grandes e olhando para ver se tem algum defeito evidente assim na olhada. Eles contratam só mulheres porque a mulher tem uma capacidade, uma visão periférica maior que o homem. Ela tem uma capacidade de atenção maior do que o homem. E é verdade isso. Uma vez eu entrei num salão de beleza para chamar minha filha, que estava lá. Gente, vocês já entraram, mulher já entrou, mas homens aqui, vocês já entraram no salão de beleza?
Vocês já viram que coisa medonha que é aquilo? Aquilo é uma casa de tortura. Eu entrei, tinha umas 50 mulheres falando, todas ao mesmo tempo. Eu ainda pensei, hoje é dia das falantes, amanhã será dia das ouvintes, porque hoje só tinha mulher falando, todas falando ao mesmo tempo. Eu pensei comigo, mas você está todo mundo falando, ninguém está prestando atenção na conversa. Engano meu. Tinha uma senhora conversando com a outra, assim, ela virou e falou assim, não concordo com isso não, bem, voltou para cá. Elas conseguem pegar todas as conversas, todas. Portanto, homem nem pensar em falar o celular. Mulher até conseguiria, mas ainda assim está dividindo a sua atenção quando dirige. Porque o homem, a hora que ele pega o celular para falar no carro, ele parou de dirigir. Parou de dirigir, naquele momento ele não está dirigindo. Alguns homens fecham os olhos para falar o celular. Já viu isso? Não? Alô, Zé? Não, eu estou aqui, estou na direção, estou na estrada. Não, é tudo reto, não se preocupe não. É só uma reta só. Como é que esse cara vai dirigir falando no celular? Tem homem que falar o celular tem que andar. Já viu isso? Não, eu estou aqui, eu estou assim. Não, eu vou resolver o problema assim. Não, pode deixar comigo. Só se tiver numa Kombi, né, que ele consegue. E tem os que fazem conta com o pé. Já viu isso? Não, Zé, olha, eu tenho 30% para o cliente, ó. Depois tem mais 20%. Ele fica desenhando no chão. Como é que esse cara vai frear o carro? De jeito nenhum. Então, esqueça falar o celular. Distrações, esqueça. Cansaço, sono. Quando tiver sono dirigindo, pare para dormir. Pare para dormir. Pare num posto de gasolina. Eu faço isso, eu estou com muito sono. Eu encosto no posto de gasolina, inclino o banco, 15 minutos dormindo. Você põe lá no celular para despertar, não vai passar também a noite inteira, né? Põe para despertar, 15 minutos depois você está revigorado. Já ótimo. E um copo d'água. Um copo d'água também ajuda. Derrama ele na cabeça, é uma maravilha. Já dá um choque. Álcool de jeito nenhum. Direção e álcool não. Se for beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Muito importante isso, porque nós temos os nossos sentidos abalados ou neutralizados pelo álcool. Isso já todo mundo sabe, senão não seria nem proibido. Velocidade excessiva, agressividade. Tem gente que entra no carro, vira um demônio. Já viu isso? O cara durante o dia ele é educado, ele é todo bonzinho, só que ele entra no carro, ele agarra a direção, assim, as feições mudam, né? O cara vira um monstro, ele cresce dentro do carro, ele fica, às vezes é a maneira dele se expressar, a maneira dele de botar para fora toda a sua violência, todo o seu recalque. Gente, violência, agressividade no trânsito acaba dando. E chuva e neblina também, atenção redobrada quando chove. Agora, isso aqui em termos de porcentagem, 26% dos acidentes de carro ocorrem separando briga dos filhos. Alguém aqui já passou por isso? Não? Os moleques estão no banco de trás se pegando lá, que você está vendo sair um pedaço voando pela janela, você tem que virar para arrumar. Isso dá acidente, isso gera acidentes. 22% apagando cigarro. O cigarro já devia ter sido apagado há muito tempo. Aqueles que fumam já nem deveriam estar fumando mais. Nós vamos falar mais sobre isso depois. 21% usando laptop, 18% conversando, 13% falando no celular. Agora eu pergunto, quem causa mais acidente de automóvel, de trânsito, homem ou mulher? Quem acha que é homem? Levante a mão. Quem acha que é mulher? Vocês vieram com as esposas, né? Por isso que vocês não querem dormir em casa ainda hoje, né? É isso, por isso que está fazendo. Gente, eu tenho uma surpresa para vocês. Não é água, não, água só para a garganta. A gente sempre fala mal das mulheres no trânsito, né? A gente sempre diz que elas são as que dirigem mal, não sabem fazer baliza. E elas retrucam, né? Falam assim, mas você não para para perguntar. Já viu que o homem não para para perguntar, né? É só mulher que manda o homem parar para perguntar. O homem sempre sabe onde ele está indo. Não, pode deixar, eu conheço. 3 horas depois, ele tem que obedecer a mulher. ,85% dos acidentes de trânsito são causados por homens.
por homens. 85%, gente. A porcentagem não fala quantos desses homens foram fechados por mulheres, mas 85% é um número grande. É uma parcela razoável. Agora, uma outra coisa que a gente deve ter cuidado é o fone de ouvido, hein? Fone de ouvido dirigindo, proibido. É lei, proibido. Aliás, fone de ouvido é um problema de qualquer maneira quando você está na rua. Por que isso? Porque não tem conserto para o ouvido. Não sei se vocês sabem que a audição não cura. Perda de audição não cura. Não tem remédio para perda de audição. Você perdeu a audição, está perdida. Ah, não, mas eu ponho o aparelho e pensa que vai acontecer o que com o aparelho? Você vai ficar um mês, depois você tira, sarou? Não, o aparelho é um amplificador. Você vai amplificar o som e o seu ouvido vai ficar cada vez pior. Isso aí, a velhice já faz a gente perder a audição. Quando você tem que perguntar 10 vezes para a pessoa, que foi? Quando seus vizinhos começam a reclamar do som da TV sua, que está no volume máximo, você fala assim, mas a TV está com problema. O problema está no ouvido. Então essa juventude hoje, essa geração que sai na rua com aqueles fones enfiados no ouvido, eles estão detonando o ouvido, porque na rua você tem que competir com o som dos carros. E para isso você tem que elevar o volume. E elevando o volume você começa a atacar os tímpanos. O tímpano não, a audição em si, aqueles pelinhos que tem lá dentro do ouvido. Eu falo pelinho porque eu não sou médico, eu não sei como é que chama aquilo. Mas de qualquer maneira, se você passar por uma pessoa na rua e a pessoa está com fone de ouvido e você escutar o que ela está ouvindo, o som do fone está acima do permitido para aquele ouvido. Então muito cuidado com o fone de ouvido, que também detona a nossa saúde. Agora, uma coisa importante de pensar isso aqui, olha, meios de transporte. Eu queria que vocês me dissessem qual é o meio de transporte de maior risco. Quem acha que o automóvel, isso aqui embaixo é a porcentagem de pessoas que mortes a cada 100 milhões de milhas percorridas. A cada 100 milhões de milhas morre 0,94 pessoas de automóvel. Não é que morrem só um pedaço da pessoa, gente, isso é porcentagem, tá? 0,94. Ou trem, 0,04. Ou avião, 0,01. Quem acha que o automóvel é o meio de transporte de maior risco, levante a mão. Automóvel de maior risco. Quem acha que é o trem o de maior risco, levante a mão. Quem acha que é o avião o meio de transporte de maior risco, levante a mão. Ganhou o automóvel, né? E alguns votaram em branco. Mas o meio de transporte de maior risco é o avião. Peraí, morre menos gente de avião do que de automóvel? Porque ele é o meio de transporte de maior risco. Ele se torna um meio de transporte de menor perigo, porque o risco é anulado por medidas de segurança, por dispositivos de segurança, por procedimentos de segurança. Então, quando você tem uma coisa de alto risco, você tem que ter um maior volume de medidas de segurança para eliminar o perigo. O meio de transporte de maior risco é o avião, o meio de transporte mais perigoso é o automóvel. Mas o avião de maior risco, é fácil entender isso. Eu pergunto para vocês, quando você está no seu automóvel, na estrada, e o motor para, o que você faz? Encosta, abre a porta e desce, e vai lá olhar para ver, se fosse entendesse alguma coisa, né? Fica olhando para o motor lá, mexe um fiozinho no outro, né? Agora, quando o seu avião está lá em cima voando e o motor para, o que você faz? Abre a porta e desce? Para no acostamento? Não tem, já era, bye, não tem jeito. Então, porque o avião tem tanto risco, ele se tornou o meio de transporte mais seguro por causa do volume de medidas de segurança que foi acrescentado no avião. Porque pensa assim, avião, gente, quem tem medo de viajar de avião? Alguém tem medo de viajar de avião? Você tem medo? Então, a partir desta palestra, você não terá mais medo de viajar de avião, você vai ter terror. Porque eu vou explicar o que é um avião. Você está dentro de um cilindro hermeticamente fechado, feito de alumínio,
Aquilo que tem em volta, aquele plástico, a janelinha, tudo é tudo enfeite, viu? Aquilo não vai servir para nada. Porque o que vale é aquele alumínio que separa você da morte. Ele tem mais ou menos a espessura um pouquinho maior do que uma lata de cerveja. Então você está dentro daquele sarcófago comprido de alumínio, vedado hermeticamente, e para poder aguentar lá em cima, porque lá não tem pressão atmosférica. Nós estamos aqui na Terra com um monte de ar em cima de nós. A gente pensa que não tem peso, mas tem muito peso, que é o que forma a pressão atmosférica. Por isso que nós temos esse corpinho, essa barriga de tanquinho, né, que a gente fica todo assim, saradão, porque tem esse monte de ar pressionando, é como se fosse uma grande liga. Não é isso que a mulher põe? Liga, cinta, aquele negócio põe na barriga, parecia que não tem barriga. Aquilo que aparece na televisão, ligue agora, ligue já, você leva também uma liga para a perna, não tem um negócio assim? Então, liga não, aquele negócio que põe na barriga, para parecer que não tem barriga. Nós estamos com o ar fazendo isso. Então, por isso que a gente fica desse jeito, né? Mas a 11 mil metros de altitude, que é onde o avião voa, não tem pressão atmosférica suficiente. Se você abrir a porta naquela altitude e sair do avião, a aeromoça não deixa, não vai tentar fazer isso, mas não deixa, né? Se você saísse do avião, na mesma hora você estufava, que nem um baiacu. Já viu aquele peixe do baiacu? Quem já pescou um baiacu? O baiacu você tira d'água e ele fica uma bolinha, cheia de espinhinho assim. Ficaria que nem um baiacu lá fora. Porque dentro do avião, o avião, à medida que vai subindo, ele vai sendo pressurizado. Ele vai sendo enche de ar, como se estivesse enchendo uma bola de capotão, como se estivesse enchendo um pneu. Por isso que você está lá dentro, você fica confortável, mas lá fora você estufaria. Agora, tem mais um problema: lá fora não tem oxigênio suficiente para um homem respirar. A 11 mil metros, bye bye, você ficaria caçando assim, e não teria oxigênio, você asfixiaria. E mais, e tem mais, ligando agora, você também congelaria, porque do lado de fora daquela janelinha está a menos 50 graus centígrados. Você vai viajar de avião agora? Nunca mais na vida, né? Mas não tenha medo, porque eu vou dar uma estatística para você que aponta o seguinte: morre mais gente de coice de mula do que de acidente aéreo. Então evite viajar de mula, não viaje de mula de jeito nenhum, prefira o avião. Então, por ser tão perigoso,